então meu boa noite, fazer uma rápida apresentação para tu, dizer também que é uma satisfação mais um ano estar aqui participando com o Instituto Venturo, dessa pós-graduação, meu segundo ano, juntamente com o Instituto. Meu nome é Fabrício Amorim de Menezes, atualmente eu estou exercendo o cargo de juiz de direito no Tribunal de Justiça de Rondônia, sou juiz criminal há 13 anos aqui, e faz parte dessa apresentação, apesar de eu não gostar muito, né? Mas é importante vocês saberem quem está aqui, porque é que eu me predispus a falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que tá aparecendo aí na tela. Então, antes de ser juiz de direito, eu comecei minha carreira profissional como muito jovem, né? Eu já tinha ingressado na faculdade de Direito em Recife e fiz uma seleção para o CPOR, e ingressei como oficial R2 no Exército em 1995, instituição na qual eu fiquei até janeiro de 2003 e pertenci ao quadro de material bélico. E para quem conhece bem, para quem não conhece, o quadro de material bélico dentro do Exército, né? E das Forças Armadas, de uma maneira em geral, está ligado à parte da logística, da manutenção, tanto de todos os equipamentos, mas dentre esses equipamentos, todo o armamento também da cadeia de suprimento de emprego da força, desde armas portáteis até de emprego geral, lançador de foguetes, etc. E daí surgiu, né, esse meu gosto e interesse pelas armas naquela instituição na qual eu fiquei durante 8 anos. Como eu fui servir em Brasília, no 16º Batalhão Logístico, onde eu fiquei lá até 2003, tive a oportunidade de fazer alguns cursos na Polícia Militar de lá também, por ser uma região de muitas embaixadas, recebe muitas autoridades. Eu fiz um curso de segurança de militares no BOP, lá da PMDF, terceiro curso, 1999, fiz muitos amigos na PMDF. E depois que acabou meu tempo, eu fui advogar. Então, fiquei 8 anos no Exército, 10 anos advogando. Mas, quando entrei na magistratura, já estou há 13 anos, como eu mencionei, como juiz criminal, também fiz vários cursos, sempre voltados para essa área, curso de inteligência, contra-inteligência, gerenciamento de crise, fiz dois. Enfim, é só um pequeno, sim, pequeno esboço do que me trouxe a trabalhar esse tema e escrever um livro, que vocês vão ver que eu vou passar uma bibliografia a indicar, né, para quem se interessar pelo tema, e dentre os livros, logicamente, está o meu. E quando esse mercado do tiro abriu, né, eu já era atirador esportivo, praticante de PSC, também fiz todos esses cursos que a maioria faz aí na iniciativa privada, combate veicular, PH tático, tudo isso aí, recarga, enfim. Então, esse é um pouquinho da minha história. Estou há 30 anos aí nesse mundo em contato com armas de fogo. E muito por conta disso, quem sabia do nosso contato e da nossa atividade profissional sempre perguntava, né? É a dúvida que era recorrente, né? A questão da legítima defesa, excesso, quantidade de tiros, e muito por conta disso eu decidi escrever um livro que já vai na segunda edição e tem tudo a ver com o tema da nossa aula, e pelo qual fui convidado a conversar com vocês nos próximos 3 encontros, hoje e mais 2 encontros. Então, a gente vai falar sobre uma análise jurídica dos possíveis excessos no emprego de arma de fogo e a reação não convencional. Esse tema está dentro do livro, então eu já faço questão de vocês vão ver. Esse material de apoio eu vou passar meu celular, meu número pessoal aqui, e aí eu peço por gentileza, quem quiser esse material de apoio, isso aqui esses slides todos eu passo em PDF para vocês. Vocês vão ver que tem bastante coisa, mas a fonte disso tudo eu faço questão de deixar registrado, porque a aula é gravada. Tudo que vai ser projetado aqui, tudo que vai ser falado, se não for diretamente do meu livro, a fonte está citada no livro, tá? Para respeitar aqui os direitos autorais a quem seja devido. Eu vou passar aqui, então, a palavra para quem quiser. Então, dizer mais uma vez da minha satisfação. Tá ruim o áudio aí? Eu estou recebendo aqui um retorno com interferência do Souza Filho. É só ele que está com interferência ou todo mundo? Alguém mais está com probleminha aí?
Tá ok? Para mim tá ok. Ok. Ô, Souza, dá uma olhadinha aí, então, por gentileza, tá? Mas qualquer dúvida você manda no chat e a gente pode bater um papo aí depois. Eu vou passar então, como eu mencionei, esse é o meu número pessoal, tá? Quem quiser anotar aí, depois tirar alguma. Obrigado, Gil, pelo feedback. Alguma dúvida, alguma orientação de literatura e tal, fica à vontade. Então, meu número do DDD é 69, como eu mencionei, eu estou, né, no Juiz de Direito aqui em Rondônia, o DDD daqui é 69, o número é 98157 98157 4611, Fabrício Menezes, tá bom? Eu gostaria de deixar aberto aí, quem quiser fazer alguma apresentação, o nome, ou pelo menos a profissão, seria bom para poder entender um pouco o perfil da turma, com quem a gente está conversando, e isso facilita para a gente direcionar, saber o que vocês querem. Mas fica à vontade, eu sei que às vezes isso vocês têm que fazer em todo professor, já sou aluno sempre também, né? Sei que às vezes pode ser chato, mas quem quiser falar seu nome, ó, fulano policial, fulano advogado, tá? Fique à vontade aí. Já estou vendo ali o Tenente Souza, deve ser policial militar. Fique à vontade, por Boa favor. noite, Obrigado. Quem está boa falando? noite, pessoal. Boa noite, colegas. Eu sou Jailton Azevedo, sou o advogado. Minha área de atuação é criminal. Opa, em qual estado, Jair? Lá de Pernambuco. Eu sou pernambucano de Petrolina, Ah, pode, sou aqui de Paulista. Conhece, Paulista, né? pertinho do litoral, né? Isso. Perfeito. É. Obrigado, Jailton. Me afastei mais para Paulista porque Recife estava muito cheio, Olinda, né? E as vias de Olinda não são muito acessíveis. E graças a Deus eu montei meu escritório aqui em Paulista, por trás do Shopping Northway. E há 2 anos estou tendo sucesso por aqui. Deus abençoe e continue assim. Obrigado. Bom, Boa noite. Boa noite. Sou segundo tenente do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Estou lotado na corregedoria há pouco menos de um ano. Perfeito. Fiz um curso de Polícia Judiciária Militar, um curso de 200 horas pela PM de Alagoas. Consegui para a corregedoria e esse é o principal motivo para o qual eu abri os olhos e tive vontade de fazer após de Polícia Judiciária. Perfeito. Tudo a ver. Inclusive, tem um amigo também, foi promovido agora, primeiro tenente, ele... Esqueci de falar, né, pessoal? Vou voltar um pouquinho aqui. Além da pós no Instituto Venturo, eu também dou aula em outras 4 ou 5 pós-graduações do Instituto de Doutrina Policial, sempre na área policial, né? Armas, munições e balística, ciências policiais, etc, etc. Dou aula também de hermenêutica jurídica na Escola da Magistratura de Rondônia e faço mestrado em Direito Penal na UERJ, né, e na área de Direito Penal também. E um colega meu de mestrado é primeiro-tenente da Corregedoria aqui da Polícia Militar de Rondônia, e ele fez esse mesmo curso, só que creio que ele terminou agora também, acho que foi no Paraná. Esse curso teve recentemente lá. E tem tudo a ver realmente, então, com o perfil da pós. Obrigado, Mário. Obrigado, professor. Boa noite, professor. Boa noite, os Boa noite. colegas aí. Oi, André. Sou subtenente aqui no estado do Rio. Terminei há pouco tempo a faculdade. A minha intenção mesmo é adquirir conhecimento mesmo nessa área. Perfeito. Obrigado pela colaboração. Quem sabe a gente se encontra aí quando eu for na próxima vez à UERJ. Boa Boa noite. noite, colegas. Sou o Sargento Martini, da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Norte, e Boa. eu trabalho na área da Polícia Judiciária Militar, procedimentos administrativos, inquéritos, sindicâncias, e de vez em Perfeito. quando eu me deparo com questões de policiais em confronto e que eu tenho que averiguar essa situação aí de confronto, podendo haver aí um excesso ou não por parte dos policiais. Excelente. Eu acho então que nossa disciplina vai ter tudo a ver aí com os amigos que lidam nessa área. O Mário, você, os colegas advogados também, tudo a ver. Obrigado. Boa noite. Só. Boa. Opa, Não pode falar. tá me ouvindo aí, professor? É porque parece que a Juliana também estava falando, mas ela passou a palavra para você. Ah, tá. Boa noite, eu acho que eu tô com um probleminha na câmera. Não, tá ok.
Tá ok. É? É, Meu nome é Gil, eu sou subtenente da reserva da Polícia Militar aqui de Santa Catarina. Falo aqui de Florianópolis e estou há 2 anos na reserva e estou advogando. Já tenho 2 pós na área de direito militar e agora vim para esse novo desafio que é estudar junto com o pessoal aqui no Ventura. perfeito, maravilha. Obrigado. Juliana, Boa noite, professor. boa. Sou policial militar aqui do estado de São Paulo, soldado. Uhum. Tenho formação em tecnólogo de serviço jurídico. Estou atualmente fazendo faculdade de Direito e eu estou fazendo a pós para conhecimento, porque futuramente eu quero trabalhar na área de Direito Militar. Perfeito. Eu dei uma palestra para a OAB de São Paulo, para a comissão do advogado de Direito Penal Militar. O presidente da comissão me convidou e eu ministrei uma palestra para eles ano passado. Uma palestra virtual, né? Eu estava em Rondônia. Hoje em dia, essa tecnologia ajuda bastante. Creio que esse ano eu fui convidado para ir até São Paulo, no evento da OAB no Congresso, e também ministrar essa mesma palestra. Quem sabe a gente se encontra por aí, tá bom? Vai ser um prazer também. Mais alguém? A gente pode tocar agora. Já deu para entender o perfil, é bem, bem legal. Perfeito. Valeu, pessoal. Então vamos lá, vamos seguir. E é assim, eu fui dar uma olhadinha aqui na carga horária, me passaram 3 encontros de 2 horas cada. Então eu vou tocar. Se eu tiver um pouquinho rápido, aí vocês podem puxar aqui a orelha, tá? E a gente volta, para poder não prejudicar. Pessoal, esse é o nosso plano de aula. Como eu falei, no ano passado eu dei aula, eu atualizei o material, mas eu pensei que ia ser mais ou menos o mesmo formato. Eu tive 2 encontros ano passado, cada encontro de 3 horas. Esse ano, então, eles dividiram as 6 horas em 3 encontros. Então, está um pouquinho aí adaptado isso aí. Eu tinha colocado o ponto 1 na primeira aula, o ponto 2 na segunda, mas a gente vai ver tudo isso. E se sobrar um tempinho, eu queria passar alguma coisa de notação de calibres para vocês também no final, que eu vejo que é uma deficiência que a gente depara desde os boletins de ocorrência até os inquéritos e os processos. A gente vê que tem erros na anotação dos calibres e principalmente hoje com essa mudança da legislação do que é restrito e permitido. Isso tem causado grandes problemas, inclusive problemas para a autoridade policial, por exemplo, delegado que autor em flagrante coloca lá que é restrito e não pode liberar mediante fiança por conta disso, daquilo outro, e quando na verdade era permitido. Não coloca a culpa no colega, porque essa legislação está muito fluida, toda hora muda, mas o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui era, na verdade, um pouco de desconhecimento de que existem famílias de calibres, e aí eu vou tentar trazer isso para vocês no finalzinho, sobrando um tempo. Então, a gente vai passar pelos aspectos jurídicos, não tem como a gente falar de excesso sem entrar na parte dos aspectos jurídicos, né? Teoria do crime, conceito de crime, elementos do crime, e depois ali a gente vê as excludentes, tanto de ilicitude como de culpabilidade, e fechando tudo isso ali com os tipos de excesso e comentando, fazendo comentários sobre o excesso, tá certo? E definindo de uma vez por todas, para não ficar dúvidas para ninguém, a partir de qual momento que se configura o excesso. Isso que é o mais importante. Seja para quem está se defendendo, seja para quem for investigar, seja para quem for defender, seja para quem for apurar na corregedoria, se houve excesso ou não, o que vai ser o ponto, né, crucial para tudo isso é o momento que a agressão acabou. Só que o direito fala assim, o momento que a agressão acabou. E quando é que acaba? A gente não estuda, não sei se vocês na formação policial, mas eu fiz esse levantamento quando eu estava escrevendo um livro. É muito deficiente também, inclusive dentro da formação policial, a questão de estudar balística, sobretudo balística terminal, né? Por exemplo, na Academia Nacional de Polícia tem uma apostila com 3 folhas, o que é nada. Nos cursos de Direito, mais de 1.750, vocês vão ver em um dos slides, temos mais de 1.750 faculdades de Direito, só tem uma no Brasil, que é a PUC, né, em Santa Catarina, e que tem uma unidade dela e que tem uma matéria optativa de balística aplicada ao direito. Então, quando a gente não vê isso, tem uma séria tendência
a não ir tecnicamente pelo caminho mais comum, tá? Então, a gente vai ver os aspectos jurídicos, a gente vai passar por noções de balística, porque é impossível passar para vocês a fundo, né, balística em 6 horas a aula, mas eu vou deixar o norte e aquela mosquinha, né, na cabeça de vocês. Quem se interessar, eu vou passar toda a fonte, da onde vocês podem ir se aprofundar sobre isso, tá? Outro aspecto que também tem que ser abordado quando se vai tratar de excesso são os aspectos da neurociência, né? A psicofisiologia no confronto, no combate. Já tem até pós-graduação nesse sentido aí, também já rodando no Brasil. São os processos de tomada de decisão, como que a pessoa age ou reage em um confronto armado, né? Tem muitos policiais aqui, sabem que uma coisa é você agir quando você já tem uma consciência situacional e se antecipa a um cenário. Outra coisa é quando você é surpreendido e aí você não age, você tem que reagir. Então, tem diferença? Tem, vocês vão ver que todo mundo sabe disso, mas talvez nunca tenha parado para perceber que os processos de tomada de decisão, eles podem ser conscientes ou inconscientes e instintivos. Então, quando você age, você está tendo noção do que está acontecendo, você avalia suas opções e escolhe uma para agir. Quando você é surpreendido, você não age, você reage conforme as suas habilidades naturais e instinto de sobrevivência. Aí vem a capacitação de cada um, treinamento, etc. Tá certo? E esse estudo de caso que vocês estão vendo no item 2.2 aí, na verdade, ele vai ser distribuído durante todos os nossos encontros. Então, quando eu estiver falando sobre um tema, para que fixe melhor, né, eu trarei vídeos, estudos de caso, que a gente vai debater e vocês vão ter a possibilidade de entender como funciona na prática, tá? Pessoal, gostaria até aqui de iniciar esse nosso encontro já deixando bem claro que eu não sou dono da verdade, não tenho vaidade alguma de dizer que eu sou certo ou que eu sou errado. O que eu gostaria de trazer para vocês é que tudo é baseado nessa minha experiência que eu já falei, de 30 anos. E é o que eu acredito. Mas eu sempre vou trazer, quando tiver mais de uma posição, as outras correntes. E que vocês... Por que é que eu vou falar isso? Porque eu tenho uma rede social no Instagram e às vezes eu recebo muitos comentários e eu percebo que as pessoas, muitas vezes, elas não tiram as conclusões do próprio livre-arbítrio. Elas têm pessoas que elas seguem, que elas admiram, enfim, e elas simplesmente copiam e têm aquilo que a pessoa fala como verdade. Então, não é esse o meu papel aqui, tá? Então, cada um de vocês tem a capacidade de do que eu vou falar, da outra corrente que eu vou falar, essa outra corrente que eu vou falar, cada um tirar a sua própria conclusão. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês de mensagem. Em uma pós-graduação, que vocês tirem as próprias conclusões e defendam aquilo que vocês venham a acreditar, tá? Para não sair aí repetindo, porque fulano disse isso, é isso. Isso é que é o certo. Beltrano disse isso. Não, olha, existe A e B. Eu acho que isso aqui faz mais sentido para mim. Vou dar uma estudada, beleza, tá certo? Então, esses estudos de casos a gente vai distribuindo durante os conceitos que a gente for trabalhando. Como eu falei, todas as referências bibliográficas aqui dos slides estão no meu livro. Eu vou exibir agora para vocês uma bibliografia, mas o livro está aqui, né? Ele tem mais de 200 páginas, enfim, tem um tópico de 13 páginas exclusivo para policiais, agentes de segurança pública, quando tem necessidade de fazer uso do emprego letal de arma de fogo, porque é uma confusão muito grande quando, na escala de uso diferenciado da força, as pessoas têm aquela discussão se é feito cumprimento do dever legal, se é legítima defesa, etc. e tal. Esse é um ponto muito controverso e que cada um aí também, como eu mencionei agora há pouco, vai ter que formar sua própria conclusão. E essas obras que eu vou passar para vocês agora vão servir de norte, tá? Então, são obras que eu admiro e indico. Essa primeira obra, que vocês estão vendo aí, Armas de Fogo e Legítima Defesa, é do delegado Alan Antunes Marinho Leandro. Ele é delegado de polícia, se não me engano, em Santa Catarina. Santa Catarina. E ela trata de 8 mitos no emprego de arma de fogo. É uma obra fininha, assim, ó. Eu tenho ela aqui também, deixa eu mostrar para vocês. Todos esses livros aí que eu estou mostrando, eu não estou falando porque eu conheço, é amigo, não conheço, não. É porque eu li e
gostei e acho que faz sentido, aquilo que eu falei, na minha conclusão. Essa obra aqui, ó, ela é fininha, dá para ler numa sentada no sábado pela manhã. Deixa eu ver aqui, ele é Santa Catarina. Ele é delegado em Santa Catarina, é ex-policial, agente de polícia, investigador, depois delegado. Ele é da parte de operações especiais, inclusive estava nesse último curso, último e primeiro, né, curso de operações policiais que a polícia de lá formou semana passada. 11 concluíram o curso. De 50 tentantes, 22 começaram, 11 concluíram. E ele trata de mitos. Eu tenho que atirar para cima, eu tenho que atirar na perna, eu tenho que atirar na faca, stop and power, enfim. É um livro bem interessante e tem uma fundamentação que ele vai atrás, doutrina internacional. Esse aqui eu indico bastante também, tá? Esse segundo livro aí dispensa apresentações, creio que quem não conhece vai passar a conhecer bem, né? Também é delegado de polícia, também lá em Santa Catarina, o Joãozinho, meu amigo. Esse é meu amigo que eu já conheci porque eu fui nesses eventos e a gente acabou se conhecendo. Ele é delegado de polícia de Santa Catarina e foi um dos concluintes desse curso de operações policiais aí que eu mencionei. Deixa eu mostrar a foto dele, que talvez alguém já tenha visto. Cadê aqui? Opa, aqui. João da Cunha Neto. Ele é mestre pela Universidade aí, acho, de Santa Catarina. E esse livro aqui é excepcional, tá? Essa é a segunda versão do livro. A primeira ele é mais fina, é outra capa. E essa aqui é a mais atual. Quem conhece aí da internet, tem o Paulo Bedran, que é uma das maiores sumidades em balística e recarga do Brasil, é policial federal. Doc Maniglia, que é do Tigre também, de Santa Catarina, que fala na parte de APH e balística terminal. Fica essa indicação. Capitão não, Major agora, né? Já tem um tempo, Major Calaça, de Sergipe, muita gente conhece, trabalha muito essa área de instrução de tiro, que é esse livro dele, está aí, é o terceiro. E essa parte também da neurociência tem nesse livro, tá? Vou adiantar para a gente não atrasar muito. Esse próximo livro aí é o meu, que eu mencionei, que é esse aqui. Está disponível em todas essas bibliotecas virtuais aí, lojas virtuais, e tem um link no Instagram. Meu Instagram é esse aqui. Quem quiser depois, se quiser dar uma olhada, lá tem vários estudos cadê? Vários estudos de caso que servem de orientação, né, para que a gente vai falar aqui também. Professor João Bosco tem um curso juntamente com o Barros, que os dois são peritos em Minas Gerais. Tem o curso de balística de combate. Creio que você já deve ter ouvido isso, esse curso. E eles saem fazendo experimentos pelo Brasil todo, demonstrando como que funciona, né, cada calibre, cada tipo de projétil, de ponta, e vai ali destruindo, derrubando muitos mitos. Esse é o livro do professor João Bosco. Deixa eu passar a tela aqui, que é esse aqui, é o próximo. Esse outro, para quem está começando a carreira, creio que ele é fundamental. Esse livro do Rogério Greco, que todo mundo sabe, era promotor de justiça, virou procurador de justiça, hoje ele é secretário de segurança ou de justiça lá em Minas Gerais, é procurador de justiça aposentado. E esse livro é tão bom que ele virou um após. Aqui tem tudo, tem todas as situações pelas quais um policial pode passar durante a sua carreira, desde o primeiro dia que ele ingressa na corporação até o último dia que ele vai sair. Todas as situações. Todas, todas. Se ele trabalhar no burocrático, se ele trabalhar no operacional, tem tudo, tá? Enfim, esse outro Rápido Devagar, essa Bíblia aqui que vocês estão vendo aí, esse é o livro de um vencedor eu ia falar Oscar, mas não é Oscar, peraí, faltou a palavra, tem no meu livro aqui uma citação dele. Nobel, Prêmio Nobel, que ele escreveu esse livro analisando exatamente a questão dos processos de tomada de decisão que a gente vai abordar na segunda metade das nossas aulas. Então, isso aqui é um norte para isso. Tem esse outro livro, Balística, que é do Gaspar, esse tem emprestado, é um policial federal, perdão, é um policial civil do Distrito Federal, em termos de balística externa, que é desde quando o projeto deixa... Esse livro dele é completo, mas ele reconhecidamente
especialista nessa área, do momento que o projétil deixa a boca do cano da arma até o momento que ele faz o seu primeiro impacto no alvo. Ele tem essa obra aí. Vamos passar para a próxima. E essas duas fogem um pouquinho do nosso tema, mas eu sempre indico elas para quem quiser. Atirador ativo, quem mexer com esse tipo de situação na corporação, né? Eu só conheço essa obra aí, Atrás das Linhas Aliadas, em língua portuguesa, né? É um policial federal que escreveu sobre aqueles atentados em escolas que tem, shopping, cinemas, etc. Então, o Igor, ele inclusive, com essa obra, ele também foi convidado, a gente dá aula junto em várias pós-graduações por aí. Ele sempre nesse tema, ele se tornou, eu acho que um dos maiores, se não o maior especialista em agressores ativos, atiradores ativos do Brasil. E essa outra amarela aí é o Coronel Onivan, é um dos autores, creio que quem não conhece, ele já está na reserva, é da Paraíba. Acho que tem um colega da Paraíba aí, né? Ele foi um dos precursores das operações especiais, choque, etc., da Polícia Militar da Paraíba, e ele é um grande estudioso das estatísticas. Esse livro aí serve tanto para quem vai fazer defesa, como para quem quer atuar na parte de sobrevivência policial e quiser ter uma consciência de como funciona na rua, porque creio que os colegas policiais sabem, mas os outros colegas que não são da área, a maioria dos policiais que são assassinados ou que sofrem algum tipo de ataque não é durante o serviço, é durante a folga, né? E aí ele fez um levantamento disso aí durante muitos anos e compilou nesse livro. E ele fala desde aonde é que acontecem os ataques? Na rua, no comércio, recinto aberto, recinto fechado, o horário, se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quantos são? Um, dois, três, mais de três. Qual tipo de armamento? Faca, arma de fogo, isso, aquilo, outro. Por onde que vem? Ele chega no detalhe e fala, eles aborda-se mais pela probabilidade de você ser atacado se você pegar a faixa da esquerda, a faixa da direita e tal. Então, chega nesse nível de detalhe essa obra aí. Acho bem interessante, tá? Então, vamos começar o nosso bate-papo de verdade. Pessoal, como eu falei, o que impera nesse mundo do excesso no emprego de arma de fogo, infelizmente, é o senso leigo, né? Como eu mencionei, dentro do próprio mundo dos operadores do direito, e aí eu englobo desde os policiais, passando por juízes, promotores, advogados, defensores públicos, e com muito mais razão a gente sabe que se tem arma de fogo pode levar à morte, e a morte, isso vai ser julgado por jurados lá no Conselho de Sentença. É o senso leigo. São raras as pessoas que estudam balística a ponto de poder ter um conhecimento técnico e julgar um caso concreto. Eu trago sempre esse slide na primeira aula, que é para demonstrar para vocês, isso é um caso real, uma notícia que saiu em um jornal eletrônico aqui de Rondônia ano passado. Talvez não dê para vocês lerem aí, mas eu vou lendo. Tá? Então, do lado esquerdo aí tem essa figura e tem a chamada da matéria, legítima defesa. Instrutor que matou o aluno em clube de tiro, liberado após depoimento. Aí vinha lá o texto da matéria, eu vou falar para vocês como que foi. Era um clube de tiro na cidade aqui, do interior de Rondônia, e como todo clube de tiro tem uma sala de instrução. E esse instrutor estava lá dentro, preparando material e tal, e entrou um cidadão na sala de instrução, alterado. Depois se descobriu que ele tinha brigado com a esposa, tinha batido nela e etc e tal. Só que ele não tinha acesso a uma arma de fogo, porque queria conseguir uma arma de fogo para tentar atentar contra a vida dela. E ele raciocinou, onde é que eu vou conseguir uma arma de fogo? Num clube de tiro. Então entrou no clube de tiro, entrou na sala de instrução, o instrutor estava com a arma no coldre ostensivo dele, lá de fora, e o instrutor, isso foi o que ele contou no depoimento dele, falou assim, eu fiquei sem entender, perguntei o que é que ele queria e de imediato ele partiu para cima de mim. E a gente começou ali, né, uma via de fato, e eu via que ele estava tentando acessar o meu coldre para tentar pegar a minha arma. E durante isso ele conseguiu abrir a presilha que segurava a arma estava por ali, cai, não cai, e eu consegui afastar ele e a arma e efetuei 3, 4 tiros. Ele falava que não lembrava porque foi muito rápido. E o cara caiu, ele parou, ficou ali monitorando a situação, tentou ver se não tinha mais ninguém, como todo mundo faz, e aí acionou a polícia, acionou o bombeiro e tal, só o cara veio a óbito. E aí ele alegou legítima defesa.
E aqui são os comentários. Por que que eu estou fazendo essa introdução? Os comentários são os seguintes, eu vou ler para vocês. Esses que estão grifados em vermelho aí. Comentários de pessoas comuns, do povo, né? Que podem facilmente, temos colegas advogados aí, serem, por exemplo, chamados a funcionar como jurados, por exemplo, né? E esse é o raciocínio que chega lá no plenário do júri. Mentira tem perna curta, porque um tiro na perna ou no braço já parava ele. Mas 4 tiros, isso nunca foi legítima defesa. Ou seja, essa pessoa aqui, no senso leigo dela, acha que a quantidade de tiros é que vai definir se é excesso ou se não é excesso. Ela acha que um tiro na perna ou no braço já para o agressor. Não é bem assim, a gente vai ver, né, durante os nossos encontros. Passando para o segundo que está grifado em vermelho. 4 tiros no peito, agora é legítima defesa, tá certo, com ironia. Novamente aí chama a atenção o destaque, né, que a pessoa fala 4 tiros. Próximo em destaque em vermelho. Legítima defesa com 4 tiros contra a outra. Porque não deu um tiro na perna para parar o rapaz, né? Ou um em cada perna, ele queria era matar mesmo. Ou seja, além da quantidade de tiros, a gente vê que tem aquela impressão que a gente vê muito em filme, né? De onde é que tiram essas impressões? Porque essas pessoas têm que ter referências. Isso funciona quando eu falo essas pessoas, também é para promotor, para juiz, para delegado, para defensor, para quem ainda não tem muita intimidade com o mundo do tiro. Se tem que trabalhar, você tem uma obrigação de resolver aquela situação, você vai ter que tirar essa referência de algum lugar. Então, o que é que a gente vê? A gente vê filme. O que é que a gente vê no filme? A pessoa dá um tiro de espingarda, o cara voa 2 metros para trás, né? Dá um tiro de espingarda, arranca o braço. Dá um tiro de rifle, de fuzil, atravessa 10 pessoas. Então, são esses mitos que passam em filmes, em jogos, etc., que terminam impregnando na mente das pessoas, de uma forma geral, e elas trazem isso para a vida real, o que gera esse tipo de comentário. E, como eu disse, esse tipo de pessoa leiga, não estou culpando nem criticando, é a realidade, né? Ela não teve acesso à informação, que vai julgar lá no plenário do júri, o policial, que vai julgar o cidadão de bem que teve que se defender, e vai julgar também o criminoso, o bandido, tá certo? De maneira geral. Mas só para vocês terem noção de como que é o senso leigo. Então, ingressando agora sim na parte do direito, dos aspectos jurídicos, se eu passar de forma muito rápida pelo slide, é porque eu vou pensando do que é mais importante e esse material vai ficar de apoio para vocês. Mas se tiver alguma pergunta a fazer sobre o restante do que a gente for pulando aqui dessas matérias, que eu tentei fazer um slide mais recheado para vocês terem material para ler e se debruçar, tá? Então, a teoria do crime, a gente vai tratar basicamente do conceito de crime, dos elementos que compõem o crime, vai falar sobre cada um deles, tá? E aí, dentro do direito brasileiro, existe o conceito material de crime. O que é isso? A primeira questão que a gente tem que ter em mente é que tem que ser uma conduta humana, né? Ah, mas parece óbvio. Mas a gente vai ver que surgem dúvidas, por exemplo, quando existe um cachorro envolvido nisso. Já deve ter visto vídeos aí, cachorro que foge, é uma situação. Cachorro que é usado como objeto pelo dono para atacar uma pessoa é outra situação, tá? Então, quando a gente vai chegar lá, mas só adiantando, dando um spoilerzinho, quando eu tenho um pitbull, ele está comigo na coleira, e eu solto a coleira e falo ataca, essa conduta é humana, em que pese o cachorro ter ido morder a pessoa, ele foi apenas um objeto usado por mim. Agora, quando eu tenho um pitbull que está dentro do meu quintal, o portão abre, ele foge e ataca uma criança, uma pessoa na rua, aí já não é uma conduta humana. Tá? Deu para entender mais ou menos porque que a gente tem que chegar nesse nível de detalhe. E aí muda, inclusive, a excludente de licitude de quem está sendo atacado. Circulou ano passado um vídeo de um policial que estava com a filha no braço, desceu ali com as compras, ele estava com a arma. Eu não sei os colegas, mas fiquei sem áudio. Alguém está funcionando? Está funcionando, né? Está funcionando aqui. O pessoal está dando um sinal que está ok. Está funcionando, sim. Tá. Então, ano passado circulou um vídeo de um policial que estava de folga, desceu Ô, professor, só para dar dica para o colega, comigo aconteceu isso daí, eu tive que reiniciar, aí voltou a funcionar. Opa, então, se puder botar aí no chat, que talvez ele não consiga ouvir, eu agradeço. Obrigado, Souza.
E aí, o que aconteceu? Nessa situação desse policial que estava de folga, ele chegou em casa, desceu do veículo com a filha no braço, uma sacola de compra no outro, e tinha um vizinho lá, umas 3, 4 casas na frente, com um portão aberto. O pitbull do cara saiu e veio para cima dele. Ele com a filha no braço, a sacola de compra no outro, não teve, pensou 2 vezes. Soltou a sacola, sacou a arma, pô, tiro no pitbull. Veja só, a excludente que ele vai usar aí não vai ser legítima defesa. A gente vai chegar lá para explicar, exatamente porque tem essa diferença da conduta humana e da conduta do instinto animal, tá? Então, crime é uma conduta humana que fere um bem protegido juridicamente, atraindo a incidência de uma penalidade para o seu agente. E sabe que o povo do direito escreve muito bonito, mas na verdade é o quê? Tem que ser, né, um ser humano que pratique uma conduta, né, que agrida um bem que está protegido, por exemplo, em lei. A gente vai ver que precisa ter essa previsão legal. A vida, o patrimônio, a honra, etc., tá? E que, em decorrência disso, tenha uma penalidade, né, como resposta a essa conduta. A doutrina que predomina na jurisprudência e pelos nossos escritores, né, professores, etc., é de que a teoria tripartite prevê que é toda conduta típica, ilícita e culpável. Vocês estão vendo que eu grifei aí, azul, que exatamente são os elementos do crime. Tem que ser uma conduta típica, ilícita e culpável. E a gente vai ver o que é cada um desses. O que é uma conduta típica? É aquela que é prevista como um fato típico. É o que está lá na lei, matar alguém. Se não tiver escrito em alguma norma que aquilo é um crime, não vai ser. Isso é básico, é simples, não tem muita dificuldade. Creio que até aí, tranquilo, tá? Então, se você se deparar com uma situação, você está patrulhando, você está na delegacia, recebeu lá, vou dar um exemplo agora aqui. Chegou para mim uma denúncia, posso até projetar para vocês. E aí, na hora, me chamou a atenção, dizendo que a pessoa estava portando uma arma de pressão, que efetuou um disparo de arma de fogo e que a lesão que ficou foi uma mancha vermelha na barriga. Aí eu já vi ali que tinha alguma coisa errada, né? Uma arma de pressão que efetuou um disparo de arma de fogo já era incoerente uma coisa com a outra e que deixou uma mancha vermelha na barriga. De duas, uma. Ou foi um ricochete, né? Uma deflexão, porque se fosse um tiro de uma arma de pressão, de chumbinho que seja, a tendência é perfurar. Se for uma arma de fogo, a tendência é perfurar. Não sei que tenha atingido um anteparo antes e já chegou sem muito movimento linear ali para causar a potencial perfuração. Mas eu já vi que tinha alguma coisa de errado. Quando eu comecei a fazer perguntas ali durante a audiência, eu falei, rapaz, isso está muito estranho. Eu falei, como que era essa arma que a pessoa atirou em você? Aí a moça falou assim, ela era preta e tinha uma parte colorida. Eu falei, que cor? Aí ela, laranja. Eu falei, pronto. Todo mundo já sabe o que é, né? Quem é aí mais do meio. Era um airsoft. Um ex-namorado levou uma pistolinha de airsoft e deu um tiro de airsoft com uma bolinha de polímero de plástico na barriga dela. Aí veio, ele estava portando uma arma de pressão e efetuou um disparo de arma de fogo na denúncia. Só para ver o nível de conhecimento que chega, né, nas denúncias aí também. Então, aí vinha porte de arma de fogo, disparo de arma, ou seja, não existe esse tipo penal na lei, né? Ele vai responder pela lesão, pela ameaça, mas o fato em si ali do airsoft, né, disparo de arma de fogo e tal, era um fato atípico, tá? A ilicitude é exatamente essa questão aí, o que o ordenamento jurídico chama como toda ação que o agente pratica sem ter uma justificativa para ela, tá? Então, ela é contrária ao arranjo normativo e ela tem que produzir um dano ou perigo àquele bem, como eu falei. Aquele bem tem que ser protegido, a vida. Tá, ok? Então, ele é ilícito porque a lei diz que a pessoa não pode fazer aquilo. Ou, se ela fizer, ela vai ser punida porque está protegendo determinado bem. Ok? E é aqui que vão entrar as excludentes de ilicitude. Quando o policial atira, tem a morte decorrente de intervenção policial, né? Assim, aquela siglazinha, né? Se ele atira, a pessoa vem a óbito, né? O fato é típico, matar alguém. Mas ele é ilícito? Vamos ver. Se enquadra algum excludente de ilicitude, sim. Então, não tem crime. A gente vai ver que é uma formulazinha, aspas, matemática. Crime é igual a fato típico mais ilicitude mais culpabilidade. A gente vai ver isso no próximo slide. E o que é a culpabilidade? É exatamente essa censura, essa reprovação. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Professor, na situação de uma guarnição de bombeiros ao ser acionada e ao chegar ao local do socorro, deixa eu abrir aqui, peraí.
Não abriu todo para mim. Espera aí. Aqui. Professor, na situação de uma guarnição de bombeiros, que ao ser acionado e chegando ao local de socorro, e o cachorro da casa atacar a guarnição, e um militar atirar no cachorro, tem como ver a excludente? Tem. A gente vai tratar esse caso específico, mas aí não vai ser legítima defesa, porque você está me dizendo assim, não foi o dono da casa, pelo menos é isso que eu estou entendendo, né? Não foi o dono da casa que atiçou e usou o cão, né, para ferir a guarnição. O cão estava por ali, por instinto de defesa do imóvel, dos donos, foi lá e atacou os bombeiros. Aí entra outra excludente, não da legítima defesa, mas do estado de necessidade, e tem uma diferença muito grande. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Na legítima defesa, não existe a obrigação da evitabilidade. É uma expressão em latim, mas temos colegas advogados que vão se deparar com isso nos processos. Chama-se também cômodos dissensus. Quem estiver na faculdade vai ver isso. Cômodos dissensus é aquela situação assim, eu não tenho obrigação de evitar. Se alguém está te atacando e você quer se defender na legítima defesa, você pode. Você não é... Já na estado de necessidade, se você puder evitar aquela conduta, você tem que evitar. Exemplo, bombeiro, se você está nesse imóvel e o cão vem, e você está vendo que ele vem na sua direção, mas é só você fechar uma grade, está separando os ambientes, se você fechar a grade ele não vai conseguir entrar, você evitou de atirar no cão, entendeu? É mais ou menos por aí. No estado de necessidade, se você puder evitar aquele dano mais gravoso na sua, aspas, defesa, na sua repulsa, você tem que observar essa hipótese, tá certo? Professor, Oi. foi eu quem fez a pergunta. Mas o estado de necessidade seria o acesso à casa para fazer o socorro, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Peraí. Socorro. E o cachorro da casa atacar a guarnição e o militar atirar no cachorro tem como ver a excludente? Ah, tá. Você está dizendo assim, você tem que acessar um imóvel para prestar um socorro e o cachorro não deixa, é isso? Positivo. Ele não está te atacando ainda. Atacou. Foi para cima da guarnição. Ah, você pulou o muro e ele veio para cima de você. Não. Foi arrombada a porta de entrada para ter acesso e o cachorro estava lá dentro e atacou a nossa guarnição. Aí é estado de necessidade. Aí é estado de necessidade do bombeiro, da guarnição. Aí a dona foi no quartel E registra a ocorrência porque matou o cachorro dela. Né? É assim que funciona. Tá? Agora, por exemplo, vamos para esse outro exemplo. Você chega na casa e você se depara e vê que o cachorro está lá dentro. Você ainda está fora, você tem a opção de entrar ou não. Aí você tem que pesar quais são os bens. Olha, para eu poder salvar a pessoa que está lá dentro e tem um cachorro que está aqui fora, eu tenho que sacrificar o cão. Aí já é uma terceira excludente. É exigível que você deixe um ser humano morrer e o cachorro que está ali sobreviver, ou é mais razoável que, para eu salvar o ser humano, eu tenho que sacrificar o cachorro. Você está entendendo? É aquela situação, se eu não fizer isso agora, a pessoa vai morrer. Aí a gente vai para a inexigibilidade de conduta diversa. A gente vai passar por todas elas daqui a pouquinho. A pergunta que se faz é, se eu não fizesse isso, eu salvaria a pessoa? Deu para entender mais ou menos? Positivo. A gente vai chegar lá. Obrigado. Nada. Deixa eu voltar agora aqui para o slide. Tá. Então, a culpabilidade é a censurabilidade e reprovação do autor em determinada conduta. Né? Ele tem como entender que o que ele está fazendo é errado, ou ele não tem como entender. Aí é que vem aquelas questões lá do menor, né, da criança, do inimputável, o relacionamento doido, do que tem problema mental. Deu para entender mais ou menos a culpabilidade? Aí são outras excludentes. E aí eu cito alguns doutrinadores, né? Por exemplo, Cláudio Heleno Fragoso, que é um dos maiores juristas e criminalistas do Brasil. Inclusive, por coincidência, agora que eu estou vendo, nem tinha me tocado. Meu orientador do mestrado na UERJ é Cristiano Fragoso, que é do mesmo escritório dele, do Cláudio Heleno Fragoso. Esse escritório tem mais de 50 anos no Rio de Janeiro. E agora que eu estou vendo que eu cito, acho que é o tio dele, né, do meu orientador. E ele conceitua culpabilidade exatamente como a reprovabilidade na conduta, né?
de quem tem capacidade genérica de entender e de querer, né? E que podia, naquelas circunstâncias do fato, conhecer sua ilicitude. Ou seja, tem gente que pratica as condutas, mas ele não entende, ele não acha que está fazendo aquilo que é errado. Ah, mas aí contra essa pessoa, posso me defender? Pode. O direito ampara. Por exemplo, a pessoa que está em surto psicótico, a gente vê muitas ocorrências por aí. O cara louco, alucinado, correndo nu pela rua, com faca e tal, e a guarnição vai interceder ali naquela ocorrência e o cara vem para cima. Aí fala assim, ah, mas ele era um louco, não precisava atirar nele. Usa uma arma de choque, uma incapacitação neuromuscular, taser, Spark, é que você... Mas aí a gente vai chegar lá na balística daqui a pouquinho. As pessoas não precisavam fazer isso. Se uma criança ou adolescente vier para cima de um policial, ela é inimputável. Tem como alegar legítima? Tem, o cara está vindo com arma de fogo. Será que uma criança de 12, um adolescente de 14, 15 não tem condição de atirar no policial? Tem. Pode alegar excludente? Pode também. Tá certo? Professor, Oi. nós tivemos, só para reforçar, nós tivemos 2 casos aqui em Santa Catarina Aham. em que o receio de usar essa força para se defender matou os 2 policiais. Olha, Agora, uns 2 meses atrás, foi um em Blumenau, que o policial estava dentro da viatura e ele já conhecia o cara, sabia que o cara era maluco, ele estacionou a viatura, posicionou ao lado do cara, e aí o cara se jogou em cima dele, pegou a arma e deu um tiro. eu vi o vídeo. Eu vi aquela É, patrulha que o cara vai sozinho dirigindo, ele encostou do lado assim, o cara entrou por dentro isso, dela e tomou a arma dele e atirou nele na cabeça, não foi? isso. E aconteceu outro caso que, há muitos anos atrás, aqui na região da Grande Florianópolis, que tinha um maluco numa farmácia incomodando, e o policial chegou, ele estava usando o couro daquele saque rápido, na época ainda ele usava o 38, Aham. e quando ele foi abordar o cara, todo mundo já dizia, esse cara tem que chegar firme. E ele achou, pô, que se eu chegar, a sociedade vai vir contra mim. O cara conseguiu tomar a arma dele e deu 6 tiros, matou um rapaz recém-ingresso na PM. Olha, mas são muitos exemplos, infelizmente, pelo É, Brasil, né? Eu tenho minha opinião pessoal que do porquê que muitos casos desses acontecem de mortes de policiais, né? Nessa situação. Primeiro, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande para amparar a atividade policial. O Brasil, infelizmente, não ampara a atividade policial, bem diferente, por exemplo, do que a gente vê nos Estados Unidos. Então, essa insegurança jurídica. Não tem o apoio das instituições, das corporações. Mas aquele receio assim, se eu atirar, vou ter que gastar com advogado, vou perder promoção, vou tentar resolver de outra forma. Quem lembra do caso dos PRF no Ceará, que estava um andarilho também, eles foram interceder, um andarilho entrou em luta corporal com 2 PRFs, conseguiu tirar a pistola do couro e matou os 2 PRFs. Matou 2 PRFs. Não foi um só, não. Exatamente. A conclusão que chega, o pessoal fica com receio de fazer o emprego do uso da força nesse tipo de situação, tá? Então, pessoal, aquilo que eu falei, a formulazinha matemática, entre aspas, lógico, para o conceito de crime é essa daí. Muitas úteis, infelizmente. Então, crime, para configurar crime, tem que ter um encontro desses 3 elementos. Fato típico, né, a previsão legal de que aquela conduta é criminosa, né? A ilicitude, que é exatamente a previsão legal de que aquele bem foi atacado, ele é protegido por lei e que tem uma retribuição de pena para aquela conduta. E culpável, a pessoa tem que ser punível, né, por aquela conduta que ela praticou. Se faltar qualquer um desses elementos, tá? Ausência de previsão legal, no caso do fato típico, se houver incidência de alguma das causas excludentes de ilicitude, no caso, né? E aqui eu coloco antijuridicidade, porque são sinônimos, para quem não é do direito. Ou as causas excludentes de culpabilidade, faltando qualquer um desses elementos aqui, não há crime. Ok? E quais são essas causas excludentes de ilicitude? Vamos entrar lá. Então, aqui, pessoal, já que temos colegas que estão nessa parte da corregedoria, advogados e pessoal muito interessado aí nessa questão também dos requisitos. E se você tiver em uma ocorrência e precisar fazer o registro dessa ocorrência para você ficar mais amparado, a primeira coisa que você tem que colocar lá é que você agiu de forma consciente. Olha, eu agi em legítima defesa, tá?
Não deixa de colocar isso, porque no direito brasileiro existe essa questão do elemento subjetivo. Já existiu uma discussão se a pessoa que se defende precisava ter essa consciência ou não. Porque, como eu mencionei, algumas condutas, alguns comportamentos são instintivos, né? Mas para o direito, então, a gente tem que jogar com a regra. Para o direito, você tem que ter consciência que estava agindo em legítima defesa. Ah, por que você fez isso? Não, eu fiz porque eu quis, eu estava agindo em legítima defesa. Coloca isso lá, foi legítima defesa, foi legal, foi estado de necessidade. Então, o elemento subjetivo é isso, você ter a consciência de que você estava agindo naquela forma, tá certo? Que você tinha vontade de fazer aquilo para se defender. Olha, eu fiz porque eu queria me defender, tá? Esse slide é grande, mas aí é que eu trago um histórico dessa discussão, como eu falei, que já houve tempos que não precisava ter isso, mas eu coloco até lá embaixo. Dessa forma, todo operador de arma de fogo precisa ter nítido que, atualmente, a corrente majoritária exige essa consciência, essa vontade de atuar amparado por qualquer das causas excludentes de licitude. Então, se você está lavrando uma ocorrência, você coloca isso lá, se foi você, né? Se você for um cidadão que defendeu e precisa reportar isso lá quando for ouvido, você fala, eu agi em legítima defesa, certo? E onde que estão essas causas excludentes de licitude? Elas vêm no Código Penal e vêm no Código Penal Militar. Até hoje ninguém conseguiu me explicar porque é que no Código Penal, se são 4, vem 3 incisos, né? A gente vê aí no artigo 23 do Código Penal, aí tem os 3 incisos, o 1, estado de necessidade, o 2, legítima defesa, e no 3, vem o mercado 2, que é o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, e o Código Penal Militar, talvez porque militar é metódico, talvez até mais organizado, se são 4 incisos. Aí são as mesmas, só que distribuídas em 4 incisos. Então, no Código Penal, artigo 23, e no Código Penal Militar, artigo 42, são idênticas, sem tirar nem por qualquer vírgula. Ok? Isso aqui foi aquilo que eu falei para vocês. Está no meu livro, tem 13 páginas só sobre isso. E, sobrando um tempinho no final, ou se alguém quiser, eu me comprometo aqui. Quem quiser, na última aula lá, quem quiser bater o horário, beleza, pode sair. Se sobrar tempo dentro da aula, eu queria abordar isso para vocês. Aquilo que eu falei, existe uma discussão se quando o policial ou agente de segurança usa arma de fogo para fins letais, o amparo que vai sustentar ele ali para não ter praticado um crime, qual é o excludente que vai amparar um emprego letal, né, de arma de fogo, né, por aquele agente? Então, tem 3 correntes no Brasil e já adianto, não só no Brasil, por exemplo, na Alemanha tem 2. Uma parte defende que é legítima defesa, outra parte defende que é estrito cumprimento do dever legal. Mas aqui no Brasil temos 3. A primeira corrente fala, olha, tenham em mente, quem não tiver contato com isso ainda, lá nesse encontro que eu vou fazer lá no finalzinho, eu vou colocar lá aquela pirâmide do uso diferenciado da força, né, que vem lá, verbalização, tal, contenção, blá, 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 agressão letal, força letal. A gente vai ver isso lá. Então, tem uma corrente que fala que é legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa. Isso vai depender do nível de ameaça de agressão lá do agente, tá certo? Aí, conforme a resposta que vai tendo naquela escala do uso diferenciado da força, vai incidir uma ou outra. Mas aqui a gente falando assim de uso de força letal, essa corrente entende que vai ser legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa. Aí eu vou explicar lá naquela. Existe uma outra que fala que sempre vai ser estrito cumprimento do dever legal. E aí eu já rebato aqui, porque estrito cumprimento do dever legal tem que ter uma previsão legal que ampare você, né? Ou uma ordem legal que ampare você. O estrito cumprimento do dever legal só pode ser alegado por um agente do Estado. Você não pode, um cidadão qualquer, alegar, eu fiz isso em estrito cumprimento de dever legal. Não, porque você não tem ninguém lhe dando ordem para fazer aquilo e não tem nenhuma lei obrigando você a fazer aquilo. O agente de segurança pública, o policial, ele tem que observar tudo isso e tem que cumprir ordens, né? Então, assim, não tem nenhuma norma, a não ser na Constituição em tempo de guerra, que fala que você tem que matar, por exemplo, um traidor lá, depois de julgado por crime de guerra, né? Já, por exemplo, no caso da legítima defesa, se você for lá no artigo 25 agora, abrir o artigo 25, você vai lá, que é da legítima defesa, e for lá no parágrafo único, lá está na lei, dizendo que, por exemplo, o atirador, o sniper, em caso de refém, que atira, né, no agressor lá, com refém, em situação de refém, ele age em legítima defesa.
Então, assim, são esses argumentos que eu trago nesse bate-papo que a gente vai ter, que fala, se a lei está dizendo que é legítima defesa, como que eu vou dizer que no Brasil é estrito cumprimento do dever legal? Tá? Aí fala assim, ah, não, mas quem defende que é estrito cumprimento do dever legal? Estrito cumprimento do dever legal aí, nesse caso, é só para o sniper que puxou o gatilho. Mas ele ali é como se fosse o cão na mão do dono. Quem agiu, quem deu a ordem foi o gerente da crise que falou sinal verde, vai e atira. E esse gerente da crise que agiu no estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa. Enfim, é uma confusão que para mim não faz sentido. Então, eu já adianto, eu fico com essa primeira corrente. Tá? Tem muita gente boa que respeita, tal, mas não concordo. Por exemplo, já deve ter ouvido falar, tem um colega promotor de justiça, tem até o livro dele aqui, vou mostrar para vocês também, Luciano Lara, que ele defende que é estrito cumprimento do dever legal. Esse aqui é o livro dele, tá? Legítima defesa armada. Vocês vão encontrar isso que ele defende aqui. Eu discordo, ele tem os argumentos dele, tem o meu, por isso que eu falo. É sempre bom vocês terem contato com as duas correntes. E tem uma terceira corrente que ela é mista. Olha, sempre tem aquele negócio de ficar em cima do muro, né? Ah, pode ser legítima defesa, pode ser estrito cumprimento de dever legal, depende muito do caso. Aí o que é que eu vejo quando essa terceira corrente entra em campo? Aí eles nunca colocam sozinhos assim, ah, foi isso ou aquilo. Não, eles colocam sempre os dois. E o que não está errado. Uma ocorrência dinâmica, talvez 90, 95% dos agentes de segurança pública, dos policiais, vão passar a vida dele toda, o serviço dele todo, agindo no estrito cumprimento do dever legal. Muita gente nem atira durante o serviço dele, né? E ali, naquele dia, precisou usar a legítima defesa. Eles ficam sempre trazendo as duas excludentes juntas, na mesma situação, tá? Mas é para vocês saberem que tem isso e a gente vai sobrando um tempinho. Não é bem o foco do nosso tema, mas eu falo lá no final, tá bom? E tem no meu livro também. Isso aqui é importante para quem? Para quem faz defesa de policiais. Seja, e é importante também para quem está na corregedoria apurando a conduta dos policiais. Tá certo? Isso é importante também. Causa excludente de culpabilidade não é muito o nosso caso, mas é importante vocês saberem que tem, como eu mencionei, né? As excludentes de culpabilidade elas vão, né, avaliar aí 3 pilares, né? Eu trouxe ali em destaque no comecinho do slide, né? A culpabilidade adotada no Código Penal ela se baseia na teoria finalista, né? Que é formada por 3 elementos. A pessoa, para ser culpável, né, ela tem que ser imputável. No Brasil, menor de 18 anos não é imputável. Aí vai lá para o ECA, do 14 aos 18, é o adolescente, e abaixo de 14 não comete nenhum crime. De 14 aos 18 comete ato infracional análogo a crime. E de 18 para cima, aí comete crime. Tá? Então, a imputabilidade no Brasil é 18 anos, tem toda essa discussão que todo mundo vem acompanhando aí de redução da maioridade penal, que na verdade é reduzir a idade da imputabilidade. Potencial conhecimento da ilicitude é você ter consciência, a noção de que aquela conduta não é lícita. Ah, eu posso alegar desconhecimento da lei no Brasil? Eu tenho certeza que muita gente já ouviu isso. É possível alegar desconhecimento? Ah, eu não conhecia a lei, por isso que eu fiz isso. Por mais que seja impossível, até para mim, para quem é advogado, que está todo dia trabalhando com leis, no Brasil é impossível você conhecer todas as leis. Mas já adianto, para quem não tem muito contato com o assunto, que no Brasil não vigora, né, essa excludente de dizer, olha, eu não conhecia a lei, por isso que eu fiz. Não existe, salvo ali o exemplo clássico nas faculdades, nos livros, o povo indígena isolado totalmente e tal, que no Brasil hoje basicamente não existe, né? Tem um ou outro ali que de vez em quando aparece uma notícia que passou um helicóptero do IBAMA, não sei onde, tirou uma foto de um povo que foi achado no meio da floresta amazônica e talvez para esse pessoal essa conversa colhe. Mas, por exemplo, onde eu moro aqui, os índios chegam no mercado de Hilux, iPhone e tênis da Nike. Então, não dá para ele dizer que não conhece a lei, né? Tá? Então, e a última é exigibilidade de conduta diversa. Essa é importante, porque aqui, aquilo que eu falei, inexigibilidade de conduta diversa, não vai ser excludente de licitude. Ela vai entrar aqui, excludente de... É isso aí, Hudson. A inexigibilidade de conduta diversa, aquilo que eu falei assim, olha, eu poderia agir de outra forma. Se a resposta é sim, você vai responder.
Eu poderia agir de outra forma? Se a resposta é não, você não vai praticar crime, mas não por conta de um excludente de ilicitude, por um excludente de culpabilidade. Deu para entender? Sua conduta vai ser típica, vai ser ilícita, mas não vai ser culpável. Ok? Vou dar um exemplo prático da vida operacional policial. Uma patrulha está progredindo no terreno numa comunidade. Geralmente, essas equipes têm ou um sniper ou um atirador designado. Ok? O atirador designado, o sniper, tem diferenças ali, principalmente de área de atuação, distância, etc., mas não vou entrar nesse mérito. Mas, e dentre as funções, uma delas é ser garantidor da equipe, garantidor da patrulha, garantidor daquele grupo que está progredindo no terreno dentro da comunidade. Então, ele está geralmente afastado ali, a alguns metros, observando o terreno, passando informações. Olha, à direita tem um grupo assim assado, e assim assado, à esquerda, lá em cima eu estou vendo, ó, os guns estão lá em cima, estou vendo que tem um fuzil, o outro está com granada, outro está com pistola, ele vai passando informações. Isso é uma das funções do sniper, está com equipamento óptico ali, dá para ir passando isso. Por um motivo ou outro, ou por disciplina de rádio, ou deu um problema no equipamento, eles não conseguem mais se comunicar. E ele observa o seguinte: a patrulha está progredindo, e se deixar a patrulha progredir mais, eles vão ser emboscados daqui a uns 50, 60 metros, por um grupo de milicianos que estão lá em cima, de faccionários, etc. Existe agressão atual contra aqueles policiais? Ainda não. 100 metros ainda de distância, pode ser considerado uma agressão iminente? Ninguém está atirando neles ainda. Acho que não. É razoável que entenda que não. Mas os caras estão vendo os policiais não estão vendo os criminosos lá em cima. Estão só esperando eles passarem na seteira lá e tal, vão emboscar e vai causar prejuízo, morte, lesão grave nos policiais. É exigível que o sniper que não consegue passar essa informação para os policiais que estão progredindo no terreno fique sem fazer nada? É exigível. Aí o que é que o sniper faz? Olha, eu tenho um rifle de precisão, um fuzil de precisão, eu tenho condições de efetuar um tiro de comprometimento, né, em um dos elementos e dali dispersar aquele pessoal e dar uma chance, porque quando eu atirar eles vão ouvir e vão entender o que está acontecendo, meus colegas. É exigível que ele não faça nada e deixe os colegas serem emboscados? Se quem entender, é exigível sim. Estão lá porque quiser, o problema no rádio não é de ninguém, deixa o pau torar lá em cima. Entender que é isso, o sniper não vai estar amparado. Agora, se entender assim, não é exigível que deixe os policiais progredirem e correr risco de morte, de morrer. Ele agiu corretamente, evitando um prejuízo maior à integridade dos policiais. Então, ele efetuou o tiro, né? Levou a óbito um dos criminosos que estava lá em cima e não se podia exigir outra conduta dele. Então, excludente de culpabilidade. Beleza, o fato dele foi típico, é uma conduta ilícita, mas ele está amparado na culpabilidade. Beleza? Então, a inexigibilidade de conduta diversa entra no terceiro elemento lá daquela, aspas, formulazinha do conceito de crime. Beleza até aqui, pessoal? Ok? Isso aí, Wilson. O grande problema é que a gente vê hoje uma ideologia muito complicada, tanto na imprensa como na sociedade, né, de inversão de valores, né? Essa semana circulou aí nas redes sociais uma atriz da Globo que teve 30 mil reais furtados, ou não sei se foi roubo, eu não vou falar porque eu não tenho certeza. E alguns anos atrás, ela deu uma entrevista dizendo que para ela todo mundo era igual. Quem era bandido, quem não era bandido. Eu não sei, mas quero crer que se ela não for uma pessoa totalmente alienada, que o conceito dela mudou após esse prejuízo aí, né? Aquele negócio. A violência policial, a polícia mata negro, não sei o quê. Amigo, isso é uma discussão sociológica muito mais aprofundada, né? Que não vem muito aqui ao caso, mas, né, só o discurso é direcionado para isso, né? Para se criar essa imagem contra a polícia. Aí eu trago alguns exemplos nesses slides aí dessas excludentes, tá? De culpabilidade, menores de 18 anos, tá? Aquele que é cometido por alguma incapacidade mental, a questão da exigibilidade de conduta diversa, é aquilo que eu falei. Ele poderia agir de outra forma. Vocês vão ver aí no slide que eu vou deixar para vocês que
Tem algumas condutas que você pode ser obrigado a fazer. O exemplo maior que se tem em livros de faculdades é do gerente de banco que abre o cofre para poder os assaltantes levarem o dinheiro. Houve no Brasil uma época que era muito comum os bandidos irem na rua, descobrir quem era o gerente, descobrir onde era a casa do gerente, não ia assaltar o banco. Eles iam na casa do gerente, entravam, faziam a família do gerente toda refém, falava assim, a gente vai ficar aqui, essa parte aqui vai ficar aqui com sua mulher, com suas filhas, você vai lá para o banco como se nada tivesse acontecido. Que dia que abre aí o cofre, quando é que chega os malotes e tal, tal, ficava lá e coagia o gerente a ir lá e abrir o cofre, deixar já tudo programado, organizado, para eles só passarem na agenda e entrar e sair em 2, 3 minutos com os malotes e levar o dinheiro embora. Se você fizer isso, sua família está ok. Se der alguma coisa errada, a gente mata a sua família. Era exigível que o gerente não fosse lá e abrisse o cofre para eles. Deu para entender mais ou menos o que é a coação? Tá? Dentro, por exemplo, do militarismo, temos muitos militares aí, eu também fui, né? A gente sabe que tem a questão da hierarquia. Aí tem aquilo, é exigível que eu faça isso ou aquilo? Depende. Se a ordem for ilegal e eu fizer, eu sou punido. Se a ordem for ilegal, manifestamente ilegal, e eu fizer, eu sou punido junto com quem deu a ordem. Se a ordem for manifestamente ilegal e eu não fizer, vai ser punido quem deu a ordem e eu não sou. Beleza? Então, quem está nas corregedorias aí, atuando nesses processos administrativos, olha, eu descumpri isso porque para mim era ilegal. Basta ser legal? Não, tem que ser manifestamente ilegal. E não basta aquilo que eu falei, eu achava que era ilegal, tá? Aí tem que ser bem levantada essa situação. Essas outras 3 situações aí de excludente de culpabilidade são bem difíceis de acontecer na prática, mas é bom que vocês saibam, vai ficar aí no slide para quem quiser aprofundar depois. Cláusula de consciência, desobediência civil e conflito de deveres. Cláusula de consciência no Brasil, por exemplo, tem a questão de transfusão de sangue para algumas religiões, tá? E tem pais que proíbem os médicos de fazerem determinadas intervenções nos filhos, né? E o STF já se debruçou sobre isso, se precisar fazer transfusão de sangue. E se não fizer, aquela criança vai morrer, tá? Isso é uma cláusula de consciência. Desobediência civil, olha, eu não concordo com essa lei, eu acho que essa lei é injusta, eu não vou cumprir. No Brasil, a gente não vê muito isso. E com conflito de deveres. No Brasil, o maior exemplo é tributário. O empresário ele tem que pagar os impostos e tem que pagar as obrigações trabalhistas. Mas a empresa, por exemplo, não tem dinheiro para pagar os dois. Então, ele dá prioridade a pagar o salário dos funcionários. Ele está sonegando imposto? Existe uma tese que foi acolhida pelos tribunais que fala assim, olha, para evitar o mal maior, ele escolheu pagar os funcionários, que é a verba alimentar, as famílias dependiam daquilo e tal. Aí ele não praticou o crime tributário, tá? Mas só para vocês saberem que tem isso. Um exemplo de cláusula de consciência, quem já assistiu esse filme, quem não assistiu, assista, é bem legal. Esse filme é baseado em fatos reais, é o Desmond Doss. Eu sempre suspeito que, inclusive, tem um torniquete chamado Desmodos, a marca é Desmodos. Eu acho que é um torniquete, acho não, é um torniquete nacional, mas creio que o nome vem daqui, porque torniquete é de saúde, APH, e o Desmond Doss, ele entrou para o exército americano para ser enfermeiro. Só que, como todo militar, a formação exige que você use arma de fogo, que você atire no outro, no campo de batalha. E ele se recusava a treinar e, quando foi para ser mandado para a guerra, também a levar o fuzil dele, o rifle. E ele respondeu uma corte marcial e ia ser colocado para fora, porque ele se recusava a usar arma de fogo, tá certo? E ele alegou exatamente cláusula de consciência. Ele falou assim, minha religião não permite que eu tire a vida de outra pessoa, então eu não vou usar arma de fogo. E ele foi submetido a uma corte marcial e ele foi absolvido. E ele foi o único da turma dele, que eu saiba até hoje, né, que formou sem nunca ter feito treinamento com armamento, sem ter efetuado nenhum tiro, e foi para a guerra
salvou 75 pessoas sem ter dado nenhum tiro. É um filme muito legal. É um exemplo também de cláusula de consciência. Tá? Então, pessoal, o que é que a gente viu até agora? Fazendo aqui um rápido apanhado. A gente viu a parte do teoria de crime, a parte do conceito de crime, os elementos de crime, as excludentes de licitude e as excludentes de culpabilidade. Aí a gente vai entrar agora em outro tema da nossa aula, que é quando que começa o excesso, né? O excesso no direito brasileiro, assim como crimes, excludentes, etc., tem previsão tanto no Código Penal como no Código Penal Militar, o excesso também vem, tá? No Código Penal Militar, ele tem previsões expressas em vários artigos, e no Código Penal ele é resumido em duas linhazinhas ali, tá certo? No artigo 23. O Rogério Greco, que todo mundo já conhece, eu já apresentei aqui, ele conceitua o excesso da seguinte maneira. Quando falamos em excesso, o primeiro raciocínio que a gente tem que ter, e é como se a gente estivesse, por exemplo, colocando um líquido num copo, tá? Tá travado para mim aqui a imagem. Vocês estão só me dá um feedback, vocês estão me ouvindo? Alguém puder me dar um retorno no chat? Possível. Tá tudo Tá? certo. Ok. Beleza. Tá? Então, é como se você estivesse colocando líquido no copo. O excesso é assim, você vai, sabe que a capacidade do copo é aquela, e aí você não para e começa a derramar o líquido do copo. Ok? O excesso é mais ou menos isso, é o que o Rogério Greco fala. O primeiro raciocínio que temos que ter é que a conduta do agente, ele começa de forma legal, ele começa de uma forma justificada. Só que em determinado momento ele ultrapassa, entre aspas, o limite do copo, o limite que ele tinha amparo, e a partir daquele momento ele atua em excesso. Beleza? Deu para entender pela analogia? Você vem atuando ali, pá, 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 pá. Acabou a agressão. Você parou? Não tem excesso. Parou a agressão, você continuou? É excesso. E aí tem vários tipos de excesso, tá certo? Eu vou tentar passar para vocês aqui da melhor forma possível cada uma delas. No ordenamento jurídico nacional, lá no parágrafo único do artigo 23, vocês estão vendo aqui onde está o cursor, ó, eu fiz em roxinho. O artigo 23 do Código Penal diz o seguinte: que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. É muito vago e é muito solto, né? O artigo 23, como eu falei para vocês, é aquele que traz as excludentes de ilicitude. O artigo 23, né? Legítima defesa, cumprimento legal, tal, tal, tal. Exercício regular do direito. Aí ele traz lá só o parágrafo. Fala assim, ó, se você não entrar em uma dessas excludentes, você vai responder por excesso doloso ou culposo. Acabou. Não fala mais nada. Você pode procurar, revirar o código de frente para trás, de cima para baixo, você não vai achar mais nada sobre excesso. E já no Código Penal Militar, ele é mais específico. Ele traz lá nos artigos 45 e 46 que o excesso culposo, aí traz o conceito, o agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, ou seja, você fala, eu agi, por exemplo, em legítima defesa, mas excedeu culposamente, ou seja, sem a intenção. A culpa, ela vem assim, da ausência de vontade específica para avançar naquilo, tá certo? Que excede culposamente os limites da necessidade e responde pelo fato se esse é punível a título de culpa. Vamos voltar, por exemplo, do copo. Você sabe que o copo tem uma capacidade. Você está enchendo, 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 enchendo. Aí seu filho te chama, você olha para o lado assim, esquece de tirar, e você vai, aí sem querer você derramou o líquido. O excesso culposo, por exemplo, na legítima defesa, é isso também. O cara está atirando em você, né? Esse exemplo é clássico. O policial está subindo uma ladeira, uma viela. O bandido está lá em cima atirando nele de fuzil. O policial aqui embaixo atira, não percebe que alvejou o criminoso lá em cima. Não percebe. Escuro, fumaça, aquele negócio todo, e continua atirando. Pô, 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 acerta mais vezes. Sendo que lá no primeiro tiro, acertou aqui no ombro, o cara já não tinha mais força, soltou o fuzil dele no chão e o policial continuou atirando. Ele atirou porque quis de forma consciente ou porque ele não tinha consciência que já poderia parar. Deu para entender? Então, excesso culposo é isso. Quando você não
tem a intenção de continuar porque você quer. Já é diferente do doloso. O doloso é assim. O doloso é como se fosse até uma vingança. Você por raiva. A gente vai ver exemplos aqui em vídeo. Aí eu vou encerrar a aula de hoje daqui a pouquinho mostrando vídeos para ficar mais claro essas explicações. O cara entra no bar, aborda ali, está fazendo limpa, né? Um fica lá na porta, o outro está passando fazendo limpa. Celular, carteira, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aí você está de folga, está lá com sua arma. O cara passou por você, você saca e atira nele. Pô, ele cai. Cai a arma, já cai longe. Não tem mais como ele usar, fazer emprego daquele armamento, ele já caiu. Você poderia muito bem controlar aqui a situação, dar uma olhada no compasso que estava lá fora, que já saiu correndo, que eles são assim, né? São covardes, deixa o cara para trás e vai embora. Só que aí você fala o seguinte, parou ali, legítima defesa. Aí você chega perto do cara, fala assim, agora você vai se ver comigo, você não vai ter outra chance não. Pô, dá outro tiro, confere. Fez porque quis, vai ter que assumir, né? E responder por esse segundo tiro que deu, que não precisava ser dado. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas infelizmente é assim que funciona a regra, certo? Então, o doloso é, você sabia que não precisava mais fazer aquilo, e mesmo assim você vai lá e faz. Ah, mas eu estava tão nervoso que eu não... Eu fiz aquilo sem perceber, por instinto. Aí vem, né, o que tem lá no Código Penal Militar também, que eu vou mostrar para vocês, que esse aí, em azul, no meio do slide, excesso esculpante. Quando você precisar se defender, se você precisar defender um cliente seu, ou se você estiver analisando um procedimento administrativo que alguém se defenda com esse argumento, e que pouca gente usa, e que deveria ser usado mais pelo cidadão de bem, essa aqui é a pílula dourada da defesa. Porque quem já passou por uma situação de estresse sabe que o estresse é tão grande, quem já trocou tiro, ou quem já foi assaltado, como foi vítima, tem gente que fica tão nervosa que ela simplesmente congela e não consegue nem ouvir o que a pessoa está falando. O bandido tem que arrancar a bolsa dela, o celular, porque a pessoa paralisa. Tá? Mas tem gente que reage e entra em visão de túnel e sai atirando e sapecando tiro para tudo que ela... Tá? Então, o que é o excesso esculpante? Isso serve para a pessoa se defender, para o advogado defender seu cliente, e quem está analisando a defesa tem que ter essa sensibilidade de, conforme os fatos que estão ali no processo, nos laudos periciais, nos depoimentos, nas imagens, que hoje em todo lugar tem câmera, ter essa consciência. O excesso esculpante diz o seguinte, ele está lá no parágrafo único do artigo 45. Professor, tem no Código Penal? Não, não tem. Já teve e foi retirado. Mas eu posso aplicar sem ser no direito penal militar? Pode. Com base em quê? Se quiser anotar essa frase aí, quem quiser atuar, por uma construção doutrinária e jurisprudencial. O que é isso, professor? Olha, os autores que escrevem sobre o tema entendem que, pela história do direito penal já ter previsto isso expressamente no Código Penal anterior, e tirou agora, mas já existia essa previsão expressa, bem como pelos nossos tribunais, né? Muitos advogados levam essa tese para o plenário do júri, alegam isso em recursos, e os tribunais acatam, ou seja, assim, por uma construção jurisprudencial, ou seja, os tribunais acatam essa tese, mesmo sem ter uma previsão legal. E doutrinária, os professores, os escritores colocam essa possibilidade no livro. É possível alegar isso também no direito penal comum. Tá? E o que é que diz lá? Que esse excesso esculpante vai amparar você, por quê? Porque decorre de uma justificável, o seu excesso decorre de uma justificável perturbação de ânimo ou surpresa do agente. Ou seja, você foi surpreendido e aí por medo, susto ou por nervosismo em face daquela situação, você se excedeu. Imagine você que já passou aí, temos vários colegas policiais, bombeiros, etc., uma situação de estresse, se você consegue manter o mesmo raciocínio, a mesma calma, a mesma consciência para tomar uma decisão, ou se muda conforme a descarga de hormônios, adrenalina, né? Quem já passou por essa situação sabe que tem contração muscular, o sangue vai para as extremidades do corpo, você
bate mais rápido, né? A questão do batimento cardíaco, porque você ativa seu sistema de luta ou fuga, a visão de túnel vem naquela hora, você está aqui olhando e você não sabe aqui do lado. Se você atirou, você nem lembra quantos tiros você deu. Quantos tiros você deu? Ah, não sei, 5, 10, eu não lembro. Exatamente por conta dessa situação assim, de perturbação de ânimo em decorrência do estresse daquele momento. Então, assim, por que você tem essa quantidade de tiro? Eu nem sabia. Eu fui surpreendido, eu estava no meu instinto de sobrevivência. Eu queria sobreviver, eu não queria matar ninguém. Eu queria sair daquela situação, arrumar uma janela de oportunidade, correr dali. Né? Então, eu estava com medo, eu estava nervoso. Então, o excesso desculpante ampara. Sim, ó, agir em excesso, beleza. Mas eu fiz sem nem saber o que eu estava fazendo. Então, o excesso desculpante engloba tudo isso. Então, quem estiver apurando uma situação que vier essa tese, você tem que ver. Assiste o vídeo se tiver, ouve os depoimentos, lê os depoimentos, fala assim, pô, faz sentido o que ele está falando. Estava dentro do carro. Não, estava fora do carro. Minha esposa estava dentro do carro com meus 3 filhos. Eu estava tirando o mercado do porta-mala para entrar em casa. 2 gansos pararam de moto do lado, um com a arma apontada para mim. Eles iam querer entrar no carro e levar, talvez meus filhos fossem junto. Pensei 2 vezes, chefe. Saquei a arma, descarreguei a pistola, mas eu nem sabia. Eu só queria salvar minha família. Eu corri para longe e comecei a atirar. Entendeu? Então, é por aí o excesso desculpante, tá? Existem essas outras modalidades, excesso extensivo, excesso extensivo. Elas são previsões que existem na doutrina, mas no dia a dia a gente não vê muita aplicabilidade para ela. O excesso extensivo é porque ela termina entrando muito no excesso culposo ou no excesso doloso na prática. O excesso extensivo é, olha, eu comecei me defendendo, parou a agressão, mas eu me estendi um pouco mais do que eu devia na minha defesa. E aí eu causei, né, um excesso ali que não estava sendo necessário. Deu para entender por que é aquele negócio do direito. Cada um tem que escrever, criar um instituto e termina criando esse extensivo e o intensivo. Ah, o intensivo o que é? Foi muito mais forte do que precisava. Assim, eu precisava talvez ali dar 2, 3 tiros para incapacitar o cara. Eu dei 5, 7. Ou então o cara estava vindo com a faca e eu usei um carro para atropelar ele por cima. Era mais fácil eu ficar dentro do carro parado, sem precisar atropelar. Alguma coisa nesse sentido. Isso é mais exemplo didático de livro de faculdade. Agora, esse outro excesso na causa existe. Existe, eu vou mostrar um vídeo para vocês agora. A gente está chegando aí, se eu não estiver enganado, faltando quase 30 minutos para a gente encerrar nosso encontro de hoje. A gente vai começar os vídeos para vocês entenderem. O excesso na causa é aquele que tem uma desproporção entre o bem que eu estou defendendo e a minha reação. Vocês vão ver que eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Teve uma desinteligência no trânsito entre um motorista de aplicativo e um outro motorista. E eles começam aquela discussão no trânsito. Passa um outro, outro passa e tal. E eles param num posto de combustível. Os dois descem. E um deles começa a chutar a caminhonete do outro. Pá, pá, lataria. Pô, pô. A legítima defesa é só contra a vida? Não. A lei não fala isso, tá? A legítima defesa serve para qualquer bem. Pode ser bem material, uma carteira de cigarro, um carro, pode ser qualquer coisa. Só que tem que ter a proporção, né, da reação. Se a pessoa está tentando contra a minha vida, eu posso tirar a vida dela. Se a pessoa está chutando o meu carro, eu não posso atirar nela. Tem outras formas para eu resolver aquilo. Eu posso ir lá dar um soco nela, eu posso cobrar dela um prejuízo na esfera civil, enfim. Só que vocês vão ver o vídeo. O que é o excesso na causa? É quando a minha reação, minha repulsa, ela é flagrantemente desproporcional ao bem que eu quero proteger. Nesse vídeo você vai ver, o cara está lá chutando a caminhonete, o dono da caminhonete saca a pistola, dá 2 tiros na barriga do cara. Dentro do posto de gasolina. Excesso na causa. Qual foi a causa da minha reação? Foi o chute na minha caminhonete. Então, essa causa não justifica minha reação e eu incido o excesso. Beleza? Eu sei que é muita coisa, é muito rápido, por isso que eu sempre gosto Aí eu trago isso aqui, algumas considerações. Aquilo que eu falei no início, né? Por que eu decidi escrever o livro, quantos tiros eu posso dar. Toda vez que eu vou para clube, competição, pessoal, quantos tiros eu posso dar? Se o cara entrar na minha casa, quantos tiros eu posso dar? Tem uma resposta, pessoal. Né? Depende. E a resposta, né? Tá aí, eu trago para vocês várias teorias e tal, e tal, e tal. Como eu falei, o que é que vai definir o excesso? Tem uma agressão, ela é injusta, ela é atual, está acontecendo, ou ela é iminente, vai acontecer. O cara está vindo para cima de mim com uma foice, com uma faca, para me furar. O cara já está aqui quebrando o vidro do carro para tentar me ferir, me lesionar, me matar.
Está acontecendo aquilo ali. Qual é o momento que vai incidir o excesso? Eu vou me defender, eu vou reagir, e quando eu cessar aquela agressão, eu tenho que parar. A partir daquele momento, incide o excesso. Como que a gente traz isso para o mundo da balística? Aí. Esse é o conceito que eu trouxe de Rogério Grego, que a gente já leu lá atrás. Você começa se defendendo de uma forma legal, mas em determinado momento você ultrapassa aquele limite. Tá? Então, esse momento não existe uma previsão legal, porque, logicamente, não tem como, de uma forma objetiva, você dizer, ó, você pode dar 1 tiro, 2 tiros, 10 tiros. Você pode, nesse caso, você não pode usar arma de fogo, você tem que usar uma faca. Nesse caso, você não pode fazer isso, tem que ser soco, você não pode falar nada, você só pode entrar com ação civil para cobrar. Não tem uma previsão legal para isso, tá? Então, o que é que vai definir o excesso? É o momento da incapacitação do agressor. É isso aqui que vocês têm que ter em mente. Se vocês são os policiais, os agentes de segurança, que estão intercedendo numa ocorrência, até que momento eu posso atirar nele? Até incapacitar. Se eu incapacitar só em apresentar minha arma, eu apresentei minha arma, o cara parou, opa, perdi, botou a faca no chão, incapacitou, amigo. Se você der um tiro, é excesso. Certo? Verbalizou, solta a faca, pare, deite no chão, não sei o quê. Ele faz menção de correr para cima de você. Você atira uma vez, pô, atira 2 vezes, pô. E ele cai, levanta e continua. Pô, pô, você atira 10 vezes, pô, atira 15, troca o carregador. Ele ainda não caiu, ele continua vindo. É excesso? Não. É isso que quem se defende tem que ter consciência de saber colocar no papel na hora que for prestar depoimento. É isso que quem vai fazer a defesa do cliente tem que ter consciência na hora de fazer a defesa. E é isso que quem julga e quem investiga, que deveria ter e não tem. Como eu falei, juiz não tem. No meu estado é pequeno, nós somos 150 magistrados. Eu conheço em uma mão 3 ou 4 que têm essa consciência, porque foram atrás sozinho fazendo curso de balística. E tem que ter, promotor não tem. Delegados são poucos. Tá? Então, por isso que a pessoa é indiciada, por isso que a pessoa é denunciada, por isso que a pessoa é processada e às vezes é condenada. O jurado não tem, a junta militar não tem. Tá? Então, o momento da incapacitação do agressor é que vai definir o excesso. Não importa se é 1 tiro, 15 tiros, 1 tiro pode ser excesso, 15 pode não ser. E aonde que se estuda a incapacitação? Não se estuda na faculdade de Direito. Não se estuda nas academias de polícia, nos cursos de formação. Agora, de uns 3, 4 anos para cá, algumas instituições, porque alguns profissionais, por iniciativa própria, foram se qualificar e estão tentando levar isso para dentro das instituições, estão inserindo balística na formação dos colegas, tá? Então, o que vai definir é o momento da incapacitação. E a nosso próximo encontro, a gente vai começar por esse slide aí. Tá? Eu vou aproveitar esses últimos 25, 27 minutos para passar vídeos para explicar, exemplificar esses conceitos que a gente deu na aula de hoje. Mas a nossa próxima aula ela é bem mais interessante, bem menos sonolenta, porque a gente vai sair do direito e vai entrar na balística propriamente dita. A gente vai navegar pelos 5 tipos de balística que existem, mas a gente vai se concentrar muito na balística terminal. Ok? Quem quiser esses slides para ir dando uma olhada para a próxima aula, como eu falei, é só me pedir. E aí eu peço que depois passe para os colegas, não sei se vocês têm um grupo da turma, se tiverem também, eu passo para um e vocês distribuem, ou eu vou passar depois aí para... Vou fazer diferente. Tem um contato da nossa amiga que está auxiliando aqui no, no sistema, eu vou passar para ela e eu vou pedir para ela passar para vocês, tá certo? Então eu vou parar essa projeção dessa tela e a gente vai para os exemplos dos vídeos. Só deixa eu tirar aqui. Tirei. Agora só está minha carranca feia aí, né? Tá, então a gente falou sobre crime e sobre excesso. Eu vou passar para vocês um exemplo de excesso doloso. Vou começar pelo excesso doloso. Aquele exemplo que eu falei do bar, o cara chega, faz o limpa. Coloca para mim no chat, quem conseguir identificar, a partir de qual momento vocês acham que houve o excesso. Beleza? Pode ser, ó, foi aqui, ou no tempo tal. Eu vou passar mais de uma vez, tá certo? Deixa eu projetar para vocês agora aí.
Está aparecendo? Agora me fala se está com som. Está com som? Alguém pode me dar? Tá? Beleza, eu vou voltar. Então, qual é a situação aí? Ó? Um restaurante, o garçom entra, vai fazer o limpa e alguém vai reagir. Esse exemplo desse vídeo, eu já adianto, é um excesso doloso. A pessoa percebeu que incapacitou o agressor e fez, né, mais do que devia porque quis. Praticou o excesso de forma consciente. O doloso, eu costumo dizer assim, é fácil de perceber que foi doloso, que foi intencional. Aí, quem quiser colocar no chat aí depois, tá, vou soltar o vídeo. E aí, pessoal? Quem quiser abrir o microfone, vou colocar no chat. Alguém quer comentar aí? Depois que a arma caiu e distanciou. Mais alguém? Vou passar de novo. Dá uma olhada aí. Vou passar de novo. Quando ele já estava caído de costas e a pessoa que atuou continuou a efetuar disparos. Beleza, mais alguém? Aí a gente faz uns comentários aqui. É o seguinte, depois que a arma dele caiu e estava de costas, a partir desse momento já se configura excesso, porque o criminoso já não estava mais com a arma na mão. Então, a partir daí já é excesso. Mais alguém? Eu creio que poderíamos pensar um pouco antes, mas aí, na ação que ele já está, ele levantou para reagir e saiu atirando, o excesso só se configuraria justamente na queda mesmo, porque se a gente fosse pensar friamente, poderia até dizer, não, foi um pouquinho antes, porém, não dá para pensar friamente, uma vez que ele reagiu a uma situação que ele poderia ser a vítima. Perfeito. Reagindo, até o cara cair. Caiu, ali podia parar, Beleza. ao meu ver, né? Tá. Mais alguém? Senão eu faço já alguns comentários aqui. Muito boas as observações. Pessoal, então assim, a gente não viu isso ainda, vai ver lá na parte de tomada de decisões, na parte de neurociência. O nosso cérebro, ele demora alguns milésimos de segundo para processar os estímulos que a gente recebe. A gente recebe estímulos táteis, auditivos, visuais, olfativos, né? Pelo paladar. Nesse caso específico aqui, o mais óbvio, que todo mundo percebeu, foi o estímulo visual, tá? Tem estudos que falam que a gente demora aí 0,3, 0,6 segundos para ver algo acontecer, processar essa imagem e essa imagem fazer algum sentido no nosso cérebro e a gente dá um comando. Traduzindo. Tô atirando, esse cara atirou. O cara caiu. Por que que a gente não para? E se você quiser fazer esse teste, você pode fazer. Monta alguma forma aí no instante. Por que que você não para imediatamente na hora que o cara cai? É por conta desse delay de 0,3, 0,6 segundos. Entre o corpo lá do criminoso cair e o cérebro processar a imagem de que ele caiu e ele fala assim, ó, você pode parar se quiser. Ele caiu. Demora de 0,3 a 0,6 segundos. E a gente vai ver que tem estudos que um homem mediano, eu falo homem, ser humano, né? Homem e mulher. Não importa se você nunca atirou, tem estudos e eu vou trazer para vocês uma prova disso em um laudo de criminalística. Que uma pessoa, na média, consegue acionar um gatilho de 3 a 6 vezes em 1 segundo. 1 segundo. Então, o professor está louco.
Eu vou mostrar para vocês um laudo de uma pessoa normal, numa festa de Réveillon, um sobrinho que atirou no tio 18 vezes em 3,9 segundos, com a pistola normal TS9, e o cara não era nada. Comprou como CAC ali, a onda do CAC, botou na cintura, foi pro Réveillon, bebeu, desentendeu, 18 tiros em 3,9 segundos. Por que é que eu estou falando isso? Para quem for fazer defesa, saber que existe essa vertente que ninguém explora da neurociência. Ele atirou e demorou, ainda continua atirando. Esse penúltimo tiro é porque demorou para processar a informação que tinha caído. Isso tem que ser colocado na defesa. Se alguém colocar na defesa, quem está apurando tem que entender, poxa, faz sentido o que ele está falando, não está inventando isso do nada. A neurociência explica isso. Tá. Agora, voltando para o nosso vídeo aqui. Ó, vou passar mais uma vez. Beleza. Até aqui nenhuma dúvida, legítima defesa. Atirou pelas costas, atirou nas costas. Isso são conceitos que a gente vai ver, são diferentes, tá? Tiro pelas costas e tiro nas costas são conceitos totalmente diferentes. Tá? Tiro nas costas é a região, vamos falar assim, geográfica do corpo, é o local do corpo, do orifício de entrada do projétil. Tiro nas costas, entrou nas costas. Muita gente pode achar a execução, porque o tiro, o orifício de entrada foi nas costas. Ah, é? Vamos lembrar da situação que o carona da moto está atirando na guarnição da polícia assim, ó. A moto está indo para lá e o carona está atirando na viatura. Pô. Aí a viatura revida. Vai acertar onde? O carona vai acertar nas costas. É execução isso? Não. No livro eu trago isso, tá? Não só eu trago, tem os autores que escrevem. O tiro nas costas é o local de entrada do orifício. Ou orifício de entrada do projétil. O tiro pelas costas é que pode configurar a execução. O tiro pelas costas é aquele tiro de quem é atingido, quem é alvejado, não esperava aquele tiro. É um tiro de surpresa, um tiro de emboscada, um tiro de execução. Eu estou aqui, ó, escondidinho, numa moita, esperando meu desafeto passar. O desafeto passou, eu saio dentro do mato e pô nas costas dele. É o tiro à traição. Isso, inclusive, pode se configurar uma qualificadora no crime de homicídio, que aumenta a pena. Conseguiu explicar a diferença de um para o outro? Ficou alguma dúvida? Eu repito. Então, tiro nas costas é uma coisa, tiro pelas costas é outra. Por que eu estou falando isso? Nesse caso, o bandido que entra num restaurante como esse nunca pode alegar que não poderia esperar que alguém revidasse. Né? Hoje ninguém pode alegar. Eu vou entrar para fazer um assalto no restaurante que tem 20 pessoas dentro. Será que não pode existir? Não pode não, talvez uma dessas pessoas esteja armada e pode revidar. Se eu atirar para trás na viatura da polícia, será que ele pode alegar que não sabia que a polícia poderia revidar contra ele? Deu para entender? Então não é uma execução. Esse é um tiro nas costas. Entrou nas costas pela dinâmica do confronto. Atirei e corri. Pô, eu revidei. Acertou nas costas. Tá? Agora, o tiro pelas costas é o tiro emboscada, é o tiro sem a outra pessoa estar esperando, e aí sim pode configurar uma execução e uma causa de qualificadora de aumento de pena. Alguma dúvida até aqui? Então, até aí, por que eu estou falando isso? Até aí, nesse momento do vídeo, legítima defesa, acertou nas costas. Pô, o cara tinha que saber que alguém podia reagir. O cara aproveitou a janela da oportunidade e atirou. Aí ele caiu. Quando ele caiu, vocês viram ali que ele cai e a arma bate no solo e voa, né? É projetada para longe dele. A gente tem que deduzir aqui algumas situações. Ele viu que a arma saiu de perto do agressor? Vamos pensar da melhor forma possível para o colega ali. Não, ele não viu. Ele achou que o cara estava com a arma ainda e aí foi se aproximar. Ele precisava a pergunta que eu faço assim, ele precisava dar o último tiro, porque vocês vão ver o seguinte, ele está aí, ele vai caminhar e vai continuar atirando. Pô. Aí não dá para ele dizer mais que não viu a arma, porque ele abaixa, pega a arma e aí dá mais um, ele dá o confere. Ou seja, só pelo último tiro já aí incide excesso doloso, tá? Vê o restante do vídeo. Ó, pega a arma, mais um. Viu como fica fácil? Não tem muito você defender esse último tiro aí.
Concordam? Se alguém discordar também, a gente conversa, dialoga aqui, sem problema. Ele pegou a arma do agressor e ainda deu mais um. Ali é a raiva, é a vingança. Aí é onde entra, para quem faz defesa, para quem vai analisar uma defesa, para quem vai investigar, aquela história de ver com muita cautela o excesso exculpante. Eu fiz isso porque eu estava nervoso, eu fiz isso porque eu estava com medo, eu fiz isso por instinto de sobrevivência. Nesse caso aí, eu não sei se é o caso, porque o cara baixou, pegou a arma conscientemente, botou, ó, tá segurando a arma do cara na mão e foi lá e deu um confere. Então, esse para mim é um caso claro de excesso doloso. Eu vou colocar mais um que também fica fácil de perceber. Esse aqui, ó. Ó, desinteligência no trânsito, um carro vai trancar o outro. Vejam aí eu explico. O que é que vai acontecer agora? O carro que trancou essa Hilux mais para cá, é um Hilux verde e o outro é preto. O cara de lá que vai descer, ele vai descer com a chave de roda na mão e vai em direção ao condutor desse veículo que está mais atrás, sem saber que o cara está armado. O cara desce armado e apresenta a pistola. O cara, na hora, desistiu. Ele sai correndo. A gente vai ver que existe uma forma de capacitação que é a psicológica. Ele viu assim, cara, perdi. O que é que eu vou fazer com a chave de roda se o cara está com a pistola? Parti, desistiu. Ele não precisou dar nenhum tiro para incapacitar o cara. Lembra que eu falei que às vezes um tiro é excesso? Olha o que é que acontece. Eu falei chave de roda, mas não é chave de roda, né? É um taco de beisebol. Então vamos lá. Lembra que eu falei do cômodos dissensos ou da evitabilidade? Vocês vão ver aí, ó, que desde o começo, esse cara que atirou, ele poderia nem sequer ter descido do carro, poderia ter ido, porque ele não precisa fazer nenhuma manobra para sair do local. Ó, como é que sai do local? Ele entrou no carro. Aí fala assim, ele poderia ter evitado esse confronto. Era só ele seguir. Na legítima defesa não se exige isso. No estado de necessidade existe. Se você pode evitar, você evita. Se você não evitar, você vai responder. Na legítima defesa, não. Pô, o cara me trancou, vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Ele pagou para ver. O cara desce com um taco de beisebol, dá uma atacada no vidro do carro dele, ele desce armado. Beleza, até aí dá para se alegar até que os primeiros tiros ali foram uma ilegítima defesa. Aí o cara sai correndo, cai, o taco voa para longe e ele faz a mesma coisa que o outro cara, atirando sem necessidade. O cara não representava mais nenhum risco de agressão contra ele. Ele continua atirando, 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 atirando. A única chance de defesa que esse cara tem num julgamento é o excesso exculpante. Que, nesse caso aí, não sei se vai colar também. Vou mostrar mais uma vez. Com esse vídeo e o laudo de que todos os tiros nas costas foram feitos depois que ele caiu e que não tinha mais nada que representasse a agressão, dificilmente ele escapa de uma condenação, certo? Então a gente viu dois exemplos de excesso doloso. Aí, trazer agora para vocês aqui
uma situação que pode acontecer, que eu falei do tiro nas costas e pelas costas. Ó, tá aparecendo aí para vocês, né? Isso é a foto, dois criminosos. Ele tá atirando numa viatura de polícia. Tem um vídeo na sequência. Se a viatura atira, a guarnição repele essa injusta agressão e atira de volta. Vai acertar onde? Aí. Nas costas. É execução? Não. Porque quem atira tem que ter a consciência, o homem médio raciocina que a polícia vai atirar de volta. Então não dá para alegar que é excesso da polícia. Ela agir em legítima defesa. Ah, mas aí vem, né? Direitos humanos, vem ONG, vem. Mas o tiro foi nas costas, doutor, é execução. Aí você tem que saber a diferença de tiro nas costas e tiro pelas costas. Vamos lá? Aí. Atirando. A guarnição para. Se atira e acerta, o que é que acontece? É execução? É legítima defesa, amigo. Ok? Esse é o exemplo de tiro nas costas e tiro pelas costas. Cadê aqui? Excesso na causa. Aquilo que eu falei de excesso na causa. Quando tem uma grande desproporção entre o bem que é protegido e a reação. Lembra que eu falei daquela questão do posto lá? Ó, aqui eles já tinham parado no posto, isso foi em Salvador. Essa é a caminhonete. E o cara está chutando ali a caçamba da caminhonete. De novo. Ali me chamou a atenção no finalzinho, quem já fez a PH tático, eu não sei de onde inventaram isso. Botaram um torniquete como se nas duas pernas. Temos bombeiros aí, né? Não sei se tem alguém de APH tático. Tá, né? Ó como instalaram esse torniquete. Tá vendo aqui como se fosse um cinto. Tá servindo de nada esse torniquete aqui. Não tem pressão nenhuma, não tá, né? Passou algum iluminado aqui e falou assim, deixa eu ajudar. Ele não veio ao óbito, não, essa pessoa, por incrível que pareça. Mas quem atirou vai responder por homicídio na modalidade tentada e por motivo fútil ainda. Porque o cara está chutando a legítima defesa. Pô, o cara está chutando tua caminhonete, amigo. Tu pega, tu já sabia a placa do carro dele, bota ele na justiça e cobra o prejuízo. Precisa sacar arma, dá 2 tiros nele. Agora, se o cara depois chutou a caminhonete, vai para cima dele, começa a esmurrar ele, o cara é maior, mais forte, e fala, não, aí eu dei um tiro para me defender, quando ele caiu, eu parei. Tem que ver o cenário. Mas foi isso que aconteceu. Tá? Pessoal, então temos aí 7 minutinhos para encerrar nosso horário nesse primeiro encontro. Eu vou encerrar aqui a... Cadê aqui? A apresentação. E eu volto a palavra para vocês para... Se alguém quiser comentar alguma coisa, se foi ruim, se foi bom, se quer tirar uma dúvida. Professor, E a gente volta para a parte de balística. Pois não. nesse caso desse último vídeo, não foi legítima defesa? Você fala do posto de combustível? Sim? Então, ele vai alegar legítima defesa. Lembra que eu falei que existe uma coisa chamada excesso na causa? Positivo. Você pode defender o seu patrimônio. Existe uma desproporção muito grande entre o bem que você está protegendo e o bem que você está agredindo, não, ferindo também, você pode ser punido por isso. Na sua opinião, existe uma diferença, uma desproporção entre um bem material, um veículo e a vida da pessoa? Se você entender que não, beleza. Agora, se o julgador entender que você não precisa matar uma pessoa para defender sua caminhonete... Mas pelo vídeo não chega, ao meu ver, né? Uhum. Não vejo dessa forma. Eu vejo que, tipo, o rapaz que recebeu os tiros, que estava agredindo a caminhonete, ele ia em direção ao proprietário da caminhonete, chutando ela numa sequência de frente a fundo, vamos dizer assim, Certo. e provavelmente acabou o espaço da caminhonete, quem ele ia agredir? O próprio... Entendi. Porque eles, teoricamente, estavam em discussão. Uhum. O cara, o dono, vendo que
Depois da caminhonete, o próximo a ser agredido era ele. E proporcionalmente o tamanho do outro era bem maior, ele não ia aguentar no braço. Ele estava armado, ele puxou e atirou. Tanto é Entendi. que apenas deu um tiro, o segundo foi naquele viés de 3 segundos, tal. Uhum. De 1 segundo, 3 tiros em 1 segundo, ele deu 2 tiros, o cara caiu, parou, cessou. Perfeito. É por isso que o direito é bonito, porque é muito subjetivo, né? Você tem uma visão desse vídeo, eu tenho outra visão. Talvez um outro colega tenha uma outra visão. Aquilo que eu falei. Não estou dizendo que eu estou certo, não estou dizendo que eu estou errado. É a minha construção lógica do que eu vejo na prática me levou a trazer esse vídeo como um exemplo de excesso na causa. Mas respeito totalmente e não acho teratológica a sua conclusão também não. Entendeu? Se você acredita nisso, defenda isso. Não tem problema algum. Alguém mais concorda com o colega? Alguém tem outra opinião? Teria que ver a proporcionalidade, né? Eu não entendi. Professor, teria que ver a proporcionalidade, né? A proporcionalidade. Eu trago até no meu livro exatamente isso. O exemplo que eu trago no livro, você está sentado no seu sítio, na varanda, e vê uma pessoa pular a cerca e ir lá no pomar de frutas pegar uma fruta, furtar frutas do seu pomar. E você viu aquilo. Aí eu vou trazer duas situações para você. Eu pego minha espingarda, que estou sentado lá na varanda, e atiro naquela pessoa, porque ela está furtando algumas frutas do meu pomar. Atiro porque quero nela, Uhum. certo? Esse é o primeiro exemplo. Mesma situação, pego a mesma espingarda, ao invés de atirar nela, eu atiro para cima. O objetivo de assustar e ver se aquela pessoa vai embora. Qual das condutas eu tenho chance de responder por crime de, por exemplo, homicídio, tentativa de homicídio, por excesso? Eu atirar para cima ou eu atirar direto na pessoa? Direto na pessoa, né? Exatamente. Atirar na pessoa porque ela está furtando algumas frutas no pomar, tem que ver o entendimento da autoridade policial, do promotor de justiça, do juiz e do jurado. Se ele entender que isso é proporcional atirar na pessoa por conta de uma fruta, atirar na pessoa por conta que está causando danos ao meu veículo, se entender que isso é proporcional, beleza. Agora, se entender que existe desproporção, aí você vai se dar mal. Agora, o colega Mário teve uma outra visão. Ele notou algo que talvez não tenha passado batido. Ele falou assim: ó, depois que ele chutou, ele estava indo para cima do dono da caminhonete. Uma tese defensiva, né? Ele vai alegar Ele ia que para cima do cara, e como ele era maior, ele se defendeu. Beleza também. Aí é uma sequência de fatos que ele viu dessa forma. É isso que eu falei, a beleza do direito vem aí. Cada um cria a sua tese e tenta convencer o outro, né? Mas, voltando à sua manifestação, isso é exatamente. O excesso na causa é essa desproporção gritante, né? Tem que ser gritante, tá? Mais alguém? Beleza, pessoal? Tá. Então, assim, a gente fica aqui o compromisso. Na próxima aula a gente vai falar sobre balística. É um tema bem interessante. Quem puder estar presente, eu não sei se vocês têm acesso a essas aulas, ficam gravadas para vocês depois. Quem fica, então beleza. Quem não puder estar presencial, depois assista. É um tema muito bom. Não sei se vocês já tiveram alguma aula de balística na pós? Não? Então, vai ser muito legal. Vocês vão gostar. Tenho certeza absoluta. Tá bom? Salvo engano, nosso encontro é na próxima quinta-feira, né? Quinta, sempre às quintas. E aí eu vou estar aqui pontualmente com o tema balística, noção de balística para vocês. Muito obrigado aí a todos. A turma bem legal, gostei bastante. Obrigado, professor. Boa noite. Boa Boa noite, noite, colegas. pessoal. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. obrigado, professor, boa noite e parabéns, hein? Excelente aula. Opa, obrigado, que bom. Eu fico muito feliz com esse feedback. Eu não me faço de vítima nem de coitado.
Mas só uma informação agora, já que a gente acabou a aula, essa é a minha primeira aula depois de um ano. Eu fiquei afastado um ano, cuidando de um câncer de Burkitt, linfoma de Burkitt. E essa é a minha primeira turma pós-tratamento. Tá voltando agora os cabelos. Então, eu fico muito feliz por ter voltado e não ter perdido tanto assim a mão. Obrigado, eu me sinto até emocionado de estar voltando a dar aula para uma turma legal assim. Então, até quinta-feira, Deus abençoe vocês. Um bom feriado, se cuidem aí.